Olá, saudações, salute a tutti! Vamos para a parte 6 de lendo Baldolino, Umberto Eco, literatura italiana, pós-modernismo e romance histórico. Nós estamos aqui então plena Quarta Cruzada, né? A fuga de Constantinopla, e o Baldolino, grande mentiroso, né? Grande falastrão, está contando a história dele aqui durante a Terceira Cruzada, durante as guerras do Frederico Barba Ruiva, lá, né? No norte da Itália. E aqui as viagens, finalmente, né, as viagens até a terra do Preste João. Ele vai chegar nas terras do Preste João, né? Então não vou resumir, vou só contar mais ou menos o que acontece aqui, que parece que as viagens de Marco Polo, né? Marco Polo, que é da mesma época, né? Ou seja, é um pouco depois, 50 anos depois, né? Século XIII para XIV, que é aquelas ideias, aqueles bestiários, né, que os europeus tinham com relação à África, à Ásia e depois à América, né? Diziam que a América havia criaturas estranhíssimas, seres estranhíssimos, né? Cidades de ouro, né, do Eldorado. Então é isso aqui que é o papo, né? O plot da história aqui é esse, né? É o bestiário, são as criaturas estranhas, os mundos estranhos, a terra do Preste João, que está ali depois do Tigres e Eufrates, lá pro lado do Ganges, do Indus, etc, né? Então, percorrendo as terras ali da Arábia, da Pérsia, né? Onde hoje é o Afeganistão, o Paquistão, até o norte da Índia, mais ou menos, pelo que eu entendi aqui. Tem até mapinha, aqueles mapinha medieval aqui. Então é interessante como é que ele vai explorando, né, essa ficção dessas terras distantes, maravilhosas, paraísos terrestres, né? E tem muito de Lusíadas também, né? Lusíadas, que é aquelas viagens lá que o Camões vai narrando, das conquistas portuguesas ao longo da África, depois no sul da Índia, até chegar ali na Indonésia e o sul da China, né? Então você vê, tem o Timor-Leste, tem Macau lá na China, então essas viagens que Marco Polo, Cidades Invisíveis, no Italo Calvino, né? A próxima leitura de literatura italiana será o Italo Calvino, Cidades Invisíveis. Então é isso, é viagens, né? Então é basicamente, vamos dizer que fosse um livro separado em partes, não é um livro em partes, né? Ele é em capítulos, mas se eu fosse separar em partes, essa é o início da terceira parte. Ou seja, morreu o imperador, a gente viu lá que a morte dele meio suspeita, né? Ele foi encontrado morto. Depois o corpo dele foi jogado no rio, para falar que ele morreu afogado. Então, isso aqui é das tramas da história. Quem matou, né? O suspeito é o tal do Zosma, que roubou lá o Graal, né? A relíquia do Graal. Roubou uma das cabeças de São João, né? Aquelas relíquias de cabeça de São João, que tinha umas 7 lá. Roubou. Então, o Zosma, ele é tipo um antagonista da história, né? Então, eles vão seguir essa viagem, finalmente eles vão seguir essa viagem até as terras do Preste João. E são em torno de 12 pessoas, né? Ele vai juntar os amigos, sobreviventes, porque o resto da comitiva da Terceira Cruzada vai se dispersar. A Terceira Cruzada jamais chegará a Jerusalém, a gente sabe que foi uma derrota total, né? Eles chegaram até ali onde é a Síria, o Líbano, aquela região ali, mas não conseguiram libertar Jerusalém. Isso aí, né? A história aqui, a narração da história já é 14 anos depois, né? Ou seja, a morte do imperador foi em 1190 e a história aqui em 1204, que é a Quarta Cruzada, que também não chegou lá. A Quarta Cruzada foi desviada para o saque de Constantinopla, né? Que é narrado aqui. Enquanto, né, o Nicetas e a família, que são os gregos aqui da história, eles estão fugindo, né, com a ajuda do Baldolino, acontece a narração. Então o Baldolino está contando, ao longo das semanas da fuga, ele vai contando o que aconteceu nesses 14 anos depois da morte, né, suspeitíssima do imperador, o Barba Ruiva, né? Então, né, basicamente isso aqui, finalmente nós vamos ter essa comitiva, né, os Baldolino e os amigos finalmente vão descobrir o que aconteceu lá com a relíquia Graal, né, suposto Graal, e a relíquia da cabeça do São João, que foi roubada pelos Osmos, e agora estão seguindo aquela região ali, né, mais ou menos em direção à Pérsia, né, onde é a Síria, onde é o Iraque, aquela região ali mais ou menos, porque eles estão procurando essa terra do Preste João. E aí eles vão encontrando as pessoas mais estranhas, os animais mais estranhos, né? Aqueles animais fantásticos, né? As quimeras, mantícoras, né? Uns seres assim estranhíssimos. Pessoas, povos que vivem nus, né? Igual se fosse aqui os índios americanos, né? Os povos nativos da América. São povos que vivem nus, né? Se recusam a ter estado, né? Tem tudo em comum. Tem umas coisas assim. Aquele ideal, aquelas fantasias que a Europa tinha, né? Até durante as navegações, né? Você pode ver que até o século XVII ainda tinha essas narrativas, né? Desses povos maravilhosos, né? Apesar que alguns são verdadeiros, tipo os povos que andam nus
Existem povos que não usam ainda, né? Ou seja, recusam ter civilização, não usam roupa formal, né? Então não tem castas sacerdotais, né? Então tem vários desses casos assim, índios aqui na América, apesar que tinham outros índios que tinham estado, né? Que tinham construção de monumentos, pirâmides, né? Que aí a diferença, por exemplo, para povos como os maias, os astecas, né? E aí, essa narrativa aqui, ela vai mais pro fantástico, né? Quando não pro humor, né? As partes são engraçadíssimas, né? Mas aí a comitiva, né? Que é a comitiva do Anel, lembrando do Tolkien, né? Essa comitiva aqui, a terra do Prestes João, eles vão sofrendo baixas, né? Então, por exemplo, o amigo dele, o poeta lá, o Abdu, né? Esse pessoal que vai com ele, vai enfrentando essas criaturas, né? E vão morrendo ao longo do caminho, então poucos sobreviventes, né? Né? E eles se fingem de magos, né? A comitiva dos reis magos. Lembra que na Bíblia lá, ou na tradição, né? Aí existiam os 3 reis magos, né? E eles simulam que são a comitiva dos 3 reis magos, vão levar uma relíquia para o Prestes João e pedir ajuda ao Prestes João contra os muçulmanos, né? Que a guerra lá da terceira e quarta cruzada, né? Nós estamos no período medieval e eles tratavam os muçulmanos como se fossem povos pagãos, né? Sendo que os muçulmanos venceram os pagãos e trouxeram a religião monoteísta para a Arábia, né? Então, ou seja, como é que desconhecimento, né? Assim como os muçulmanos não sabiam muito sobre os cristãos, né? Os cristãos também não sabiam quase nada sobre os muçulmanos, né? Então, a treta foi mais por causa da Terra Santa ali, Jerusalém, né? Porque, né, estudem a história das cruzadas, né? Eu já dei dica, no primeiro vídeo eu já dei dicas da história das cruzadas. Esses mal entendidos de lado a lado, né, e potencializado pelos radicalismos religiosos. Então interessava para os reis, né, católicos e cristãos lá, né, da Europa desviar essas forças enraivecidas, né, esses nobres enraivecidos para fora da Europa para impedir as guerras locais, vão jogar esse povo contra o Oriente Médio. E interessava também os muçulmanos manter aquelas rotas de comércio, que é um povo comerciante, manter aquelas rotas de comércio que eram impedidos pelos venezianos. Então tinha uma treta enorme dos venezianos, né, os latinos, com os gregos, bizantinos e com os muçulmanos, né, por causa de rotas de comércio no Mediterrâneo. Então um monte de treta aqui é comercial, é política, né, e a religião entra como um incentivador do radicalismo, né, porque é questão religiosa, questão, né, é questão emotiva, né, ó, luta pela minha religião, etc. Né? Então, sempre os líderes religiosos souberam usar esses ânimos exaltados para os seus interesses particulares. Então, fica lá os papas, né, incentivando, né, contra, né, as guerras santas, né, as cruzadas contra os muçulmanos, e os muçulmanos expandindo seus territórios, defendendo suas rotas de comércio, defendendo ali os litorais, né. Claro que tinha umas burrices imensas, igual, por exemplo, lá um dos líderes muçulmanos botar fogo no Santo Sepulcro, né? Não sei o que ele ganhou com isso, porque aí radicalizou os ânimos mesmo, né? Porque aí foi uma desculpa para os reis católicos falar, para os reis cristãos, os papas falar, estão destruindo as relíquias do Senhor, estão destruindo o Santo Sepulcro, estão vandalizando Jerusalém, né? Então, então eram as coisas assim, né? E quando os cruzados chegaram, né? Muitos foram massacrados no caminho e massacraram populações inocentes que não tinha nada a ver, né? Então, porque os cruzados achavam que todo mundo que não fosse cristão era pagão, né? Sendo que no meio do caminho tinha judeu é monoteísta, né? Os muçulmanos são monoteístas, né? Então, assim, é a questão de desconhecimento total. Então, essa parte 3, que é, né, a forma de leitura, eu dividiria o romance em 3 partes, né? Então, aquela parte mais introdutória até as guerras do Frederico. O Frederico vai para a cruzada e ele morre na terceira cruzada. Então já começa a terceira parte do livro, que é totalmente diferente das outras. Porque agora são as viagens, né, para o Prestes João, que era a parte que eu achei mais interessante, que eu achei que seria lá no meio do livro, né? Mas não, aí ele vai contar esses 14 anos dessa viagem, né? A narração então vai de 1190 a 1204. 1204 ele está fugindo do saque de Constantinopla, né? E aí ele antecipa muito aquelas viagens de Marco Polo. Marco Polo que vem 50 anos depois, né? Aquelas narrativas que o Marco Polo chega até lá no Reino dos Cães, né? Lá na China, né? Os primeiros europeus a chegarem na China. Então ninguém sabia nada da China, né? Assim, na China era aquele mundo assim fabuloso, né? Imaginava os dragões voando. Então, a China que teve vários povos, né? Que foram encontrando a China ali pelas fronteiras, né? Por exemplo, os povos muçulmanos, os povos budistas, os budistas, né? Saíram ali de Tibete, chegaram na China e tal.
E, ao mesmo tempo, os Khans, né, o Gengis Khan, o Kublai Khan, eles foram chegando até onde é essa região do Iraque, por exemplo, ali, né, a Turquia, aliás, a Síria, a Turquia, Pérsia, né, porque teve o saque de Bagdá no século XIII. Né? Então, no século XIII, pouco depois aqui, né, do livro, vai ter a queda de Bagdá. Né? Então, ou seja, são duas tragédias que aconteceram ali no século XIII, que é o saque de Constantinopla pelos latinos, né, pelo pessoal da Itália, ali, os reinos latinos, e a destruição de Bagdá pelos mongóis no mesmo século, né, século XIII. Né? Então, e aí depois, do século XIII para o XIV, vai ter as narrativas do Marco Polo. Né? É tudo verdade? É tudo mentira? Não, é um pouco de ficção, né? O Marco Polo é muito exagerado, assim como as 1001 Noites são exageradas, né? Aves gigantes, né? Povos ciclopes, né? Então, assim, é uma narrativa de bestiário que existia muito na Idade Média, né? Então, isso aí... então, essa comitiva vai fingir que são dos reis magos e vão seguir, então, para essas terras, né? Até chegar, mas vão ter aí, ao final da história, que é uma terrível descoberta, né? Que o Prestes João não vai poder ajudar, né? Infelizmente o Prestes João não vai poder armar os seus exércitos, né? E atravessar, porque essas terras desoladas, entre a civilização, podemos dizer assim, entre os povos muçulmanos, né? Oriente Médio e a terra do Prestes João, que ficaria, né? Se for levar a sério o mapa aqui, seria mais ou menos na Índia, ali, norte da Índia, né? Essas terras do Prestes João, onde é o Paquistão, mais ou menos, hoje, né? A região chegando o Indo, o Ganges, que o Ganges está no meio da Índia, né? Então, vai entender onde é que essas terras. Mas a ideia é de longe, ser longe, e aí você atravessa os desertos, e tem deserto, né? Tem deserto na Pérsia, tem deserto no Afeganistão, cheio de deserto. Então, eles esperavam que o Prestes João trouxesse as suas tropas, né? Passando ali pela Península Arábica e chegar até a Terra Santa e libertar Jerusalém, né? O Prestes João, que seria um cristão nestoriano, né? Já discutiu aqui a questão nestoriana, a questão da Trindade, a questão de Maria é mãe de Cristo, Maria é mãe de Deus, né? Mãe de Deus, então essas diferenças, né? Porque tem aquela, né? As discussões aí trinitárias, né? Jesus é Deus, então se Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus e Deus, então Maria é mãe de Deus, né? O catolicismo, né? Essa ideia de Maria mãe de Deus. Então, o nestoriano já seria diferente, né? Maria, mãe de Cristo, ou seja, Maria, mãe do homem, Cristo, né? Então, tem umas diferenças assim, e o grosso da narrativa seria justamente essas, né? Essas aventuras, desventuras, que são as narrações do Baudolino, que você não pode levar a sério, porque você já sabe que ele é mentiroso, já mentiu várias vezes na história, e o próprio Nicetas, que está anotando, que está ouvindo, já percebeu as incoerências aqui, né? Tem alguns furos nessa narrativa e eles vão investigar o que aconteceu com a morte do Frederico, né? Que aí também se falar demais da spoiler, né? Então, o que aconteceu? Quem realmente, né? Eles vão encontrar os Zósimo e vai descobrir que foi o Zósimo que matou o Frederico por causa das relíquias, né? E aí a maior ironia também com as relíquias aqui, imagina, ter 7 cabeças de João Batista, né? A piada total aqui, né? Esse comércio de relíquias, né? Essa ideia de que a relíquia colocaria o devoto mais próximo da divindade, né? Então imagina, né? O pessoal fala assim, ó, os pedaços da cruz, né? Se fosse reunir todos os pedaços da cruz que tem na Europa, né? Daria para fazer um palácio, né? Uma mansão, né? Porque a quantidade de madeira. Então, assim, fora aquele negócio de, isso aqui é um tecido, né, da veste de um santo, isso aqui é o dedo de um santo, isso aqui. Então, essa questão das relíquias atravessa toda a Idade Média e vai aparecer aqui no Nome da Rosa, né? Então, que é o próximo livro que nós vamos reler. O Nome da Rosa se passa um século depois do Baudolino, né? Então, já é o século XIV. Né? E aí é depois do Marco Polo, etc., já conhece da China. Só que aqui a questão é que continuam, né? Acabou as cruzadas e voltaram aquelas cruzadas inquisitóricas, né? Que já teve ali contra os albigenses, já teve contra, né, os cátaros, né? Então seria as inquisições e as cruzadas dentro da própria Europa, né? Porque tiveram 9 cruzadas, né? Existiram 9 cruzadas, podemos dizer assim, e no final conseguiu se manter lá os reinos muçulmanos, os reinos islâmicos, né? Então podemos dizer que as cruzadas foram uma derrota, né, para a cristandade. E aí a cristandade voltou aos próprios problemas da cristandade, porque aí a heresia, né, a questão de depois de 2 séculos vão surgir as reformas, né, as várias reformas,
as Inquisições do século XV, Martelo das Feiticeiras, né, no século XV. Século XVI, a Reforma e a Contra-Reforma. Aí do 16 para o 17 vai ter o período barroco, né? E depois o Iluminismo no século XVIII. Né? Então, ou seja, todas as questões da cristandade, aqui ele vai falar, né? A gente vai reler, acho que a terceira vez que eu vou ler, né? Terceira vez que eu vou ler esse livro, Nome da Rosa, que é um clássico, né? 1980, e foi escrito 20 anos antes do Baudolino, e no entanto se passa um século depois do Baudolino. Né? Ou seja, o que o Humberto Eco fez? Ele falou, vou voltar no século antes, escrever lá as Cruzadas, né? E aqui voltar à Inquisição. Né? Então a Inquisição que seguiu ali até o século XVII. Né? Lembrar lá o Giordano Bruno em 1600, o Galileu, né? foi ameaçado lá no século XVII também. Então, que, se eu não me engano, né? a Inquisição durou ali até o século XVI, XVII, não, 17, 18, né? Essa base aí. Com certeza, 17, eu não pesquisei que quando acabaram os processos do Santo Ofício, né? A Inquisição, então tem que pesquisar mesmo. Mas aí, próximo livro, né? E mais algumas novidades, né? Do Humberto Eco, nós vamos comentar, garantindo sempre que é importante ler a literatura junto com a história, história com literatura, porque é um romance histórico, né? Mas não acreditar em tudo, porque ele tem ficção misturada ali. Aí você fica assim, mas o que é ficção, o que é história, né? Porque é um romance histórico, né? Então você não, né? É difícil de resumir, né? Você tem que ler ali com a Wikipédia aberta para você entender. Aí assistiu esse cara mesmo, esse imperador, né? Fica aí a dica então e aguarde então a releitura do Nome da Rosa do Humberto Eco, ok? Obrigado pela atenção, não deixem de compartilhar.